Aníbal Moreno está vendido para o River Plate da Argentina. E a pergunta que fica neste momento é a seguinte: quem vai ser o novo camisa 5 titular do Palmeiras para 2026? Por isso, eu fiz para vocês uma lista de 12 nomes que, na minha modesta opinião, chegariam para serem muito melhores que o Aníbal e resolver de uma vez por todas os problemas dessa posição. Só que tem um detalhe, hein? Alguns nomes, inclusive, desses aí que eu vou contar para vocês, já estão em avaliação no Palmeiras para a próxima temporada. Quer saber quem são? Então fique aqui comigo no canal do Facincani neste vídeo, que tem apoio da Get Up Pacaembu. Como vocês veem aí no QR Code na tela, Get Up Pacaembu é a melhor academia de São Paulo e que está com uma grande promoção de Natal para a sua matrícula. Academia em que você marca o seu horário e treina com exclusividade, sem encheção de saco. Então, promoção exclusiva na Get Up, já vem aqui no QR Code para conferir neste Natal e também apoio da Start, meus amigos, para você fazer a sua fezinha, final de temporada aqui no Brasil, mas lá na Europa os campeonatos estão rolando a todo vapor, todas as ligas, vai ter jogo de Boxing Day na Inglaterra, portanto, vem ser bom de palpite aqui conosco, vem pra Start, o link tá aí fixado nos comentários que eu tenho certeza que o seu palpite vai ser campeão. Bora! Pessoal ligado aqui no canal do Facincani, quando tem informação importante e quando o vídeo é bom pra caramba, pra que te prenda aí do outro lado, já sabe, deixa esse like aqui pra mim agora, já faz aí a sua força-tarefa e hype o conteúdo também, que é muito importante pra mim, pro canal ganhar cada vez mais dimensão aqui no YouTube, pra ganhar mais inscritos como você aí do outro lado, pra que esse conteúdo verdadeiro seja propagado. Tá bom? Então vem aqui, se inscreva aqui no canal, deixa o seu like e também me siga aqui no meu Instagram. Eu tenho meta aqui no Instagram de 180 mil inscritos, ou seja, é fácil. Cada um aqui que assistir o vídeo, vir aqui pro meu Instagram, claro, para se inscrever, vai me ajudar a bater essa meta no final do ano junto com vocês, tá bom? Então vem pra cima aqui porque o Aníbal Moreno está vendido. Aníbal Moreno é jogador do River Plate. E o Palmeiras conseguiu uma pequena barganha nessa história. Muita gente falou aí em 7 milhões, o empate daquilo que o Palmeiras pagou. O Palmeiras conseguiu um choradinho com algumas metas que podem chegar a 8 milhões de euros. Tá bom? Então o River Plate paga cerca aí de 7 milhões e meio de euros, 8 pelo jogador, tá? Nesse total, o à vista vende a entrada aí dos 7 milhões e o restante viria com metas, em que o jogador teria a bater na Argentina, como presença em campo, etc e tal. Então, Palmeiras conseguiu um chorinho. Palmeiras não saiu em prejuízo com a venda de um jogador que, pra mim, já não tinha mais condições psicológicas de vestir a camisa do Verdão. Fez um monte de besteira na temporada passada, não conseguiu se firmar e foi pra mim uma grande decepção. Então, que seja feliz no River Plate e que daqui a pouquinho, né, o Palmeiras, claro, possa buscar um cara mais importante no mercado. Só que aí que está a pergunta. Quem que vai ser esse cara? Quem que o Palmeiras está atacando? Quais são os nomes que estão sendo avaliados? Eu fiz neste vídeo aqui, por isso que eu peço o seu like, uma lista frente e verso de 12 jogadores que eu adoraria que para essa posição chegassem para resolver o problema. Lógico que nessa lista tem gosto pessoal com informação. Ou seja, alguns deles, o Palmeiras ainda, ou sequer fez qualquer abordagem. Outros nessa lista não querem sequer jogar na América do Sul. Mas alguns dos nomes que estão aqui, esse sim, o Palmeiras já tem monitorado. E claro que vocês vão se surpreender com essa avaliação que o Palmeiras tem feito, tá bom?
Então eu vou começar aqui direto e reto, como já agradeci aos nossos anunciantes, como claro aqui já fiz essa introdução do vídeo, a falar a respeito destes 12 jogadores que eu coloquei aqui pra vocês. Tem perfis de todos os gostos. Jogadores mais novos, jogadores mais velhos, brasileiros, estrangeiros, jogadores com contratos para terminar agora no meio do ano que, entre aspas, chegariam de graça, jogadores com contratos ainda mais longevos que evidentemente renderiam uma grana para o Palmeiras investir, mas o fato é, na minha modesta opinião, seriam 12 caras dentro de uma realidade de mercado. Não me venham com, o Rubem Neves, o contrato dele termina no meio do ano, esquece. Esquece, esses caras são outro patamar. O Kanté, não. Vamos trabalhar dentro daquilo que pode acontecer. De caras que estão dentro do perfil que o Palmeiras busca, tanto financeiro como de interesse esportivo. Tá? É nessa lista que a gente tem que trabalhar. Para que você não gaste o seu dedinho teclando nomes que, infelizmente, você só vai perder tempo e vai ficar sonhando alto e chupando o dedo, tá bom? Então essa lista aqui, eu vou começar com uma ordem de contratos, porque eu vou deixar para o final, os meus 3 favoritos, ou no caso, os 2 que eu adoraria, mas esses eu buscaria no aeroporto para jogar no Palmeiras, tá? Eu vou começar essa lista aqui com um jogador que está aqui do lado na Argentina, em que o contrato termina em dezembro do ano que vem, que acabou de ser campeão argentino, que tem 1,70 m, é argentino, é bom de bola, com experiência na Bundesliga na Alemanha e está no Estudiantes, repito, com 3 títulos conquistados por lá. O argentino, a Copa da Argentina e a Copa da Liga. Tô falando do Santiago Ascacíbar. Vocês viram aí, jogou contra o Flamengo, na Libertadores, atual campeão argentino, repito, na decisão contra o Racing. Muito bom de bola, muito bom mesmo de bola. E um jogador que, evidentemente, atrairia os olhos do Palmeiras, porque já tem uma idade mais avançada, já passou pela experiência europeia, tá jogando em altíssimo nível num dos principais times do país vizinho, né? O Estudiantes, que por isso aqui não fez a semifinal da Libertadores com o Racing pela eliminação nos pênaltis no jogo contra o Flamengo lá na Argentina. Santiago Ascacíbar é um cara avaliado em 8 milhões de euros, tá? Creio que com uma barganha daria para pagar menos até pela idade e por só restar mais um ano de contrato. É um jogador que o Estudiantes tem interesse na renovação, evidente, né, para jogar Libertadores do ano que vem, mas para mim, pela posição-função, que é um cara de ótima saída de bola, que é um cara de principalmente passe, né, nessa saída de bola, que não é só o cara sair jogando, tá? O cara tem que ter passe, construção e, obviamente, um poderio muito alto de marcação pela agilidade. Esse seria um cara muito bom para substituir o Aníbal Moreno no Palmeiras. Essa é a minha primeira sugestão, tá bom? Depois, se o Palmeiras quiser um cara mais experiente, um cara que já foi de seleção e um cara com potencial a jogar uma Copa do Mundo em 2026, aí o Palmeiras pode conversar com um clube que é um velho conhecido de especulação de mercado com o verde, tá? Que é o Zenit da Rússia. Lá no Zenit, com 32 anos, 1,78 m está Vilmar Barrios, que é titular absoluto do Zenit. Ele é dono do meio-campo há pelo menos 6 temporadas. O jogador tem contrato até junho de 2027. Portanto, é uma negociação que renderia aí, na avaliação de mercado, entre 10 a 15 milhões de euros. Varia muito aí de acordo com o que esses clubes têm de interesse. Porque ele só tem, no caso, ele já tem 32 anos. Então, não dá para o Zenit pedir 25 milhões de euros por ele. Esquece, né? Os valores do Gerson, por exemplo, inclusive Gerson, tá? Que está negociando com o Cruzeiro, já que o Palmeiras não quis abrir mão. E o Cruzeiro colocando o zagueiro Jonathan, né, na negociação para tentar abater do valor, e aí o Cruzeiro pagaria uma barganha menor para ter o Gerson a partir de 2026, sendo que o Palmeiras tem aí o Riquelme Felipe, que nesse momento, desculpe, para que serve o Riquelme Felipe no elenco do Palmeiras, já que o Abel não vai utilizar e que o Zenit quer?
Era a negociação que o Palmeiras tinha que fazer. Vai lá, dá o Riquelme, abate no valor e pega o Gerson. Ou então, se o Palmeiras quiser, ainda dá pra fazer esse negócio. Vê se o Vilmar Barrios topa, né? Porque o Vilmar Barrios é um jogador ex-Boca, como eu falei, tá querendo jogar a Copa do Mundo do ano que vem na seleção colombiana, que há algum tempo ele não joga, e é um atleta muito experiente, inclusive com a passagem diante do Palmeiras, contra o Palmeiras, né, quando ele jogou no Boca em 2018. Portanto, esse também seria um baita reforço pro Palmeiras. Depois, vou partir para um cara mais novo, voltando aqui pro mercado da América do Sul, de 21 anos, aí é dentro do perfil do Palmeiras, e o nome desse cara, atenção, primeiro o asterisco, aí, tá bom? Jogador de 1,86 m, o nome dele é avaliado no Palmeiras. Repito, avaliado, monitorado, não tem proposta, tá? É o Leonel Pérez do Huracan, eleito a revelação e melhor jogador da posição na Argentina em 2025. Finalista do Campeonato Argentino, torneio Apertura, nesta temporada, e que está avaliado em 7 milhões de euros com contrato até 2027. Tá bom? Portanto, o Leonel Pérez, primeira informação aqui, é um dos caras avaliados para essa posição. O que pesa contra é que é um jogador de 21 anos inexperiente. E o Palmeiras quer um cara um pouco mais cascudo. Mas esse é um jogador de muito potencial de revenda e muito bem avaliado já pelo mercado europeu. Provavelmente, se não for nessa janela, no meio do ano, o Leonel Pérez vai embora do Huracan para um mercado mais poderoso. E o nome dele está sim em avaliação pelo scout do Palmeiras. É bom jogador, valeria um investimento, mas é aquele negócio, né? Para o que o Palmeiras precisa agora, já que colocou um perfil estilo Andréas, Paulinho, etc e tal, o cara pronto. Então o Leonel Pérez é um cara que vem sem casca. Mas a gente sabe que geralmente volantes argentinos são bons de bola. O Aníbal foi uma exceção, porque os volantes argentinos são bons de bolas. Ainda um argentino, mas agora um cara já com uma outra bagagem mais cascudo. Essa sugestão aqui, esse cara tem 25 anos, 1,77 m, avaliado aí em cerca de 6 milhões de euros no mercado. Deve subir um pouquinho o valor, porque ele acabou de ser bicampeão mexicano. Está no Toluca e o contrato dele até 2027. Estou falando do titular absoluto do time que tem o Luan, ex-zagueiro do Palmeiras, o Elinho, ponta que era do Bragantino, que é muito bom jogador, que eu adoraria que o Palmeiras fosse atrás, e que tem, pra mim, o melhor centroavante das Américas, né? Sul, Central e do Norte em atividade, que é o Paulinho, não do Palmeiras, o Paulinho, português, que era do Sport, que está lá no Toluca. É um artilheiro absurdo e que sonha com Copa do Mundo, inclusive pela seleção portuguesa. É um baita centroavante. Quem está dando suporte para ele no time é o Franco Romero, tá bom? 25 anos, o argentino, bom de bola, também com passagens pela seleção de base local, e é um jogador que por essa experiência não tem um valor tão alto de mercado. Ele inclusive faz a dupla no meio-campo com o Marcel Ruiz. Esse que o Palmeiras fica toda hora tentando e tomando não. Fica se humilhando para esse mexicano que é bem normal. Bem normal como jogador. O Franco Romero, para mim, pela posição, é mais importante para o que o Palmeiras precisa do que o tal do Marcel Ruiz. Então, essa sugestão seria legal. Em vez de conversar, perder tempo no Toluca para falar com o Marcel Ruiz, fale com o Franco Romero. Seria uma boa chegada de um cara que não tem tanto nome no mercado, mas tem bagagem, tem experiência, e ser bicampeão mexicano pelo Toluca é realmente algo significativo, ainda mais para a competitividade aqui das Américas. O Campeonato Mexicano é muito forte, com boas equipes, tá bom? Depois dele, eu vou para um outro argentino, só que esse agora jogando a Liga dos Campeões da Europa. É um cara de 24 anos que está, ó, cada vez mais sendo muito bem avaliado na Europa. Provavelmente para a próxima temporada deve sair dessa equipe. Então, se o Palmeiras quiser, aliás, já monitorou ele no passado, poderia voltar agora às atenções, tem que correr contra o tempo, tá bom? 24 anos, 1,78 m. Contrato dele até 2028, ou seja, um cara que vai custar aos cofres de quem for buscar pelo menos ali 14, 15 milhões de euros. Mas vale a pena, porque eu estou falando do Santiago Eze. Lembram dele? Também do Huracan. Muito bom jogador,
destaque em seleção de base da Argentina, já foi convocado para a seleção principal da Argentina, Jogos Olímpicos, tá bom? E inclusive chamado pelo Lionel Scaloni, e um jogador que eu falei para vocês, pela altura, pela postura, um atleta de ótima composição de meio campo na marcação, assim como eu falava do Franco Romero, que é aquele jogador pegador, mas todos esses caras que eu estou dando na lista pra vocês, todos esses jogadores têm características ótimas de saída de bola, tá bom? Santiago Wes é um volante que joga de cabeça erguida, muito bom no combate aéreo e principalmente hoje titular do Olympiacos, que joga a Liga dos Campeões. Ou seja, um jogador que neste momento está com uma boa avaliação no mercado europeu, jogando com a equipe grega. Então seria também uma belíssima somatória ao Palmeiras do técnico Abel Ferreira, beleza? Ainda no futebol europeu, no mercado de leste europeu e de um jogador que recentemente ficou muito famoso aqui em várias avaliações e especulações, eu vou para um cara de 24 anos também como Eze, tá bom? Também de 1,78 m, jogador com passagens no River Plate e no Tajeres, que jogou com o Rodrigo Garro do Corinthians e o Sosa do Palmeiras. Eles eram parceiros na mesma equipe, melhor volante do futebol argentino em 2023, só que tem contrato até 2028 com o CSKA. Tô falando do Rodrigo Villagra, tá? Que estava no River até pouco tempo, bom volante, ótima saída de bola, repito, pra quem lembra daquele Tajeres, lembram? Quando eu fiz o vídeo falando do Rodrigo Garro há 2 anos, aqui no canal, só vocês buscarem aqui, o nome do Villagra também era um dos citados à época, quando ainda estava no Tajeres e depois ele foi vendido para o River Plate. Esse foi um cara que eu sempre gostei, que tá lá no futebol da Rússia, no CSKA, e que tá louquinho pra voltar pra América do Sul. Então o Rodrigo Villagra é aquele cara de uma negociação que não vai passar dos 10, 11 milhões de euros, com 24 anos, mais ou menos o preço do Carrascal, né? Que o Flamengo repatriou também do futebol da Rússia, do Dinamo. É um jogador que dá pra ter negócio, não está num time tão valorizado e chegaria com um perfil muito melhor que o do Aníbal Moreno. Ele sempre foi muito mais bola que o Aníbal Moreno e, portanto, obviamente, seria uma belíssima somatória ao Palmeiras. Agora é o seguinte, tá? Neste momento, já deixou o seu like, ainda não? Tá curtindo os nomes, não tá? Coloque aqui a sua sugestão aqui embaixo, tá bom? Hype o vídeo aqui, porque eu vou partir para avaliação de jogadores brasileiros e que estão alguns ali, ó, na lista de possíveis alvos do Palmeiras, sim, senhor. Essa não é nem da minha lista, isso já é informação, tá bom? Então vem comigo aqui que eu vou citar esses nomes. O primeiro deles, esse é um sonho no Palmeiras, mas já se recebeu a informação de que não quer voltar para o Brasil, pelo menos nessa próxima temporada, é o do Casemiro, tá? Que tem 33 anos. Casemiro tá no Manchester United, capitão da seleção brasileira, titular da próxima Copa do Mundo com Carlo Ancelotti, ex-Real Madrid. Bom, fala do Casemiro, dispensa a apresentação. A informação é que o Casemiro não quer voltar ao Brasil, não tem interesse. Então, todo mundo que escreve nas lives, eu quero o Casemiro, tal, não sei o quê, Palmeiras, é lógico que foi atrás perguntar a situação do Casemiro. Isso é informação, o Palmeiras foi perguntar sim sobre a situação do Casemiro. E a devolutiva foi, ele não quer voltar para o futebol brasileiro, tá certo? Então, esse é o nome descartado. Outro nome, que já falamos aqui, que já virou notícia e que segue nesta avaliação, neste sonho, um pouco mais real, mas um sonho caro, é o do Fabinho do Al Ittihad de 32 anos, tá? Fabinho tem contrato até o meio do ano, assim como o Casemiro, que diferente do Casemiro, o Fabinho, esse já se dá mais aberto a ouvir essas possibilidades de voltar ao Brasil, mas claro, numa condição financeira muito mais estruturada, né? O Fabinho, o Palmeiras já fez contato, o Palmeiras já fez proposta pra ele, tá? O Palmeiras já enviou proposta. Ó, Fabinho, é o seguinte, o que a gente pode pagar é isso aqui, tá? Então, quando surgiu a informação lá do nosso palestra, e depois a gente acabou confirmando por aqui, o Palmeiras já fez todos esses contatos. É um jogador de graça, não tem que conversar nada com o Al Ittihad. A questão é que o Fabinho tem um salário muito alto, mas assim, muito alto mesmo, lá na Arábia, e obviamente nesse momento entende que ainda pode tentar barganhar um pouco mais por mais uma temporada lá e depois pensar em voltar ao Brasil, tá? O Palmeiras tenta o quê? Convencer o cara no projeto esportivo.
né? De vir pro Brasil, jogar num time que vai disputar tudo, de quem sabe aí ficar perto da seleção brasileira, da qual ele já foi chamado, inclusive, até a pedido do Casemiro via o Carlo Ancelotti. Então, gente, é o seguinte, o Fabinho nesse momento é um cara que não quer voltar, pelo menos agora, não quer quebrar o contrato agora com o Al Ittihad. Seria algo só para o meio do ano, se acontecer. Então, o que esfriou por enquanto a história foi justamente isso. O Al Ittihad até deixou a possibilidade do Fabinho querer sair nesse meio de temporada pra ele. Só que o Fabinho teria que abrir mão de uma baita de uma grana, mas assim, uma grana violentíssima pra tentar acertar com outro clube. E o jogador, claro, o staff também não tem interesse, tá bom? Enfim, vamos para mais um nome. Este sim, também avaliado em potencial no Palmeiras. É o do Gregore, ex-Botafogo, 31 anos. Palmeiras já quis o Gregore há 3, 4 temporadas. Está no Al Rayyan, agora valorizadíssimo com o Arthur Jorge por lá. Campeão da Libertadores, campeão brasileiro, tá bom? Contrato do Gregore é até junho de 2027. E o Gregore estaria avaliado em 8 milhões de euros, tá bom? Porque é um jogador de 31 anos, não dá para os caras também pedirem mais do que isso. Então, o Gregore vai depender muito aí do Palmeiras tentar conversar com o Al Rayyan nesse momento. Porque é um jogador que ganha muito bem, mas que também se colocaria à disposição de voltar ao Brasil, nas informações que a gente apura do mercado. Não é que o Gregore, tá insatisfeito lá, mas a gente sabe que voltar ao Brasil para jogar num grande clube é super bacana, o cara também tem esse projeto esportivo, e aí seria uma negociação do Palmeiras com o clube do Catar. Então lembrando que o Gregore, 31 anos, que já teve de interesse do Palmeiras, é uma negociação que giraria em torno de 8 a 10 milhões de euros, e o Palmeiras, claro, monitora o jogador. O que o Palmeiras não quer também é despender um alto valor por um atleta dessa idade, que aí vai esbarrar naquela opinião que a gente tinha. O cara vale a pena? O cara é bom de bola? Então vai lá e contrata. Não tem que ficar barganhando. Se vai lá, paga, ponto, e pensa no ganho esportivo, não no ganho de poder de revenda, que não é o caso do Gregore, tá bom? Outro nome, antes daqueles dois finais, que são os meus favoritos, este nome foi colocado e levado ao Palmeiras nessas últimas horas, tá, de avaliação, que pra mim... Ai. Esse é um daqueles caras que pode dar negócio. Por quê? O empresário dele é o André Curi. André Curi tem portas abertas no Palmeiras. O André Curi fala amém, o Palmeiras fala amém junto. Jogador de 25 anos, ou seja, a idade que o Abel ama. 1,81 m. Joga como volante, joga como zagueiro. Nossa, o que o Abel adora. Jogador multifuncional, tá? Contrato até 2027, ou seja, não é tão caro no mercado e já quase voltou nesse meio de ano. É que o time em que ele está, o Tigres do México, não o quis vender para o Santos. Eu tô falando do Rômulo, volante que no ano passado jogou no Internacional. Fui conversar com alguns colegas lá do Rio Grande do Sul, além da minha própria avaliação, e chegamos a um consenso que é um jogador que chegaria no máximo para ser um reserva do Palmeiras e que, nesse exato momento, é titular absoluto do Tigres, atual vice-campeão mexicano. O Tigres perdeu a final nos pênaltis para o Toluca, que a gente falou agora há pouco aí do Franco Romero. Então, esse é um nome que foi colocado na mesa do Palmeiras nas últimas horas. Um jogador que custa cerca de 10 milhões de euros. O Santos tentou barganhar um pouco mais da metade desse valor e o Tigres não quis abrir negociação. Mas o que se sabe é que se chegar uma proposta na casa de 10 a 12 milhões de euros, o Tigres faria negócio pelo Rômulo. E sabendo que o Rômulo é um jogador do André Curi, não se surpreendam se esse nome bater no Palmeiras por essa versatilidade, 25 anos, ainda pode ter um poder de revenda depois, e o cara é multifuncional, joga de zagueiro, volante, enfim. Já sabe, né? O perfil perfeito do técnico Abel Ferreira. Então, essa é mais uma informação aí do canal do Facincani de que esse cara tá sendo avaliado com muito carinho. Só que pra mim, tá? Pra encerrar o vídeo agora, na minha visão com chave de ouro, tem dois jogadores em que os contratos terminam em junho agora desse ano, que esses caras chegariam para serem donos da posição, para não dizer que chegariam para serem os melhores volantes da posição na América do Sul. Na América do Sul. Chegariam facilmente para serem destaques. Dois jogadores de 31 anos. Eu vou começar com um que é colombiano,
de 1,80 m. Jogador titular da seleção da Colômbia, parceiro do Richard Rios. Jefferson Lerma, do Crystal Palace, tá? Titular, repito, na Colômbia, vai jogar a próxima Copa do Mundo, atual campeão da Copa da Inglaterra como destaque e também da Supercopa da Inglaterra no Crystal Palace, e o contrato dele é até junho, e o clube tem a opção de mais um ano de renovar. Ou seja, é papo de chegar num jogador desse, de 31 anos, e falar o que te faria, o que te seduziria a voltar à América do Sul para jogar no Palmeiras. Esse aí é o cara que você não pode ter esforços para tentar fazer uma proposta pesada. Esse é cara para chegar e jogar, com tarja de capitão inclusive. É bom demais. É ótimo na qualidade de passe, na marcação. É um cara forte fisicamente. Enfim, é um jogador completo. Completo. Jefferson Lerma, do Crystal Palace. Aquela baita oportunidade de mercado que chegaria dentro do perfil que o Palmeiras quer. É um perfil Andréas Pereira, é um perfil de um cara de Premier League, é um cara de seleção. Tá aí o nome, Jefferson Lerma. Vai atrás, Palmeiras. Busque, faça uma pra torcida que dificilmente vocês têm feito, né? De 10 decepções, apenas uma vocês acertam. Então, Jefferson Lerma, no Crystal Palace, titular da seleção colombiana, jogaria pra ontem no Palmeiras. Pra ontem, tá bom? E o outro nome que eu coloco aqui, tá? Nesta lista, 31 anos, argentino, esse de 1,85 m, esse é o meu favorito. Meu favoritaço, tá bom? Campeão mundial com a seleção da Argentina. Bicampeão da Copa América. Campeão da Libertadores. Campeão da Sul-Americana. Bicampeão mexicano quando jogou no América do México. Campeão da Copa do Rei quando esteve no Betis recentemente. Está na Premier League. Joga no West Ham. Acertou recentemente com o Barcelona e o West Ham deu um chapéu no Barcelona para levá-lo. E agora está no banco de reservas com baixa minutagem e vai sair no meio do ano. Estou falando do Guido Rodrigues, tá bom? Guido Rodrigues, que esteve no elenco e jogou, inclusive, na vitória da Argentina sobre o México na última Copa do Mundo, tá bom? Guido Rodrigues, jogador que é figurinha carimbada do técnico Leonel Scaloni da Argentina, experientíssimo, começou a carreira com o Marcelo Gallardo no River Plate, foi pro América do México, jogou muito bem com o Manuel Pellegrini no Betis e agora está no West Ham com o Lopetegui. Esse é o cara. Sampaoli, no Galo, já pediu a contratação dele, porque sabe que é um jogador que vem para ser dono, um dos melhores da posição na América do Sul. Se chegar, vem para ser o melhor. É um baita jogador. 31 anos, nível Andréas, é chegar e acertar o salário. Quer ganhar quanto? Não sei. Paga. Paga, porque esse é o cara que o Palmeiras precisa. Guido Rodrigues, façam vocês aí a campanha. Encham o saco nos Instagrams dele, da diretoria do Palmeiras, da Leila, do Barros. Peçam o Guido Rodrigues, porque esse é o jogador que, se o Abel quiser um meio-campo, um volante, que tem qualidade de saída de bola, que tem um espetacular jogo aéreo, defensivo e ofensivo, que tem uma linha de conduta de marcação exemplar e que, acima de tudo, tem uma bagagem campeã que, para jogos pesados, não sentiria responsabilidade, como o bunda mole do Aníbal sentiu, como esse Emiliano Martínez também, um cara para embrulhar esses dois caras e mostrar que vem para ser ídolo da torcida do Palmeiras, é o Guido Rodrigues, de 31 anos, que está no West Ham com um contrato para acabar e que já avisaram que não vai ser renovado. E aí, o que você achou? Curtiu a lista? Guido Rodrigues, Jefferson Lerma, tem Ascacibar, tem Vilmar Barrios, Leonel Pérez, Franco Romero, Santiago Eze, Casimiro, Fabinho, Rômulo, Gregory, Rodrigo Vijalba. Quais desses caras o Palmeiras quer? Quais desses caras, de fato, estão nessa mesa do Palmeiras? Quem que você valeria a pena fazer a contratação ser exercida? Deixa seu like aqui no canal do Facincani, participe aqui comigo, que eu quero saber a sua opinião, tá bom? Até a próxima, estamos juntos.